Trabalhar. Boa noite, Ângelo. Boa Tudo bem? noite, tudo bem, Edgar? Beleza. Boa noite, Rodrigo. Como é que você tá, cara? Seja bem-vindo aí, parceiro. Só esperar a galera entrar um pouquinho aqui. A gente dá o start aí na nossa live, falando do potencial do agronegócio brasileiro. Show de bola. Vamos lá. Show de bola. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Cleiton. A galera tá entrando aí, tá chegando, pessoal. Cíntia, Cleide, show de bola. Essa live aqui, a galera ficou animada. Hum, Teve uns aí que falou, ó, não perco por nada. bom demais, bom demais. Só um minutinho. Fala, Fernando. Fala, William. Sejam bem-vindos. Só um minutinho, o Jean e o Jefferson já estão entrando aqui. Galera, boa noite para todos vocês aí. Muito obrigado aí pela presença na nossa live. A gente está dando sequência na série de conteúdos que já vem sendo produzida. E hoje a gente tem um tema muito importante, muito especial, que é para falar sobre o potencial de negócio do agronegócio brasileiro, trazendo um pouco para a realidade aí das instituições financeiras, dos bancos e das cooperativas, né? E como isso aí pode representar uma grande oportunidade para o profissional que quer ser um gerente de conta, que é um gerente de relacionamento. E convidei o Ângelo ele tem uma trajetória, ele tem uma história já relacionada com agro, e aí ele vai contar um pouquinho para a gente a história dele, de onde que ele veio, o que que ele fez de formação, e o que instigou e o que motivou ele fazer e desenvolver esse trabalho que desenvolve junto à Escola Agro para esse mercado. Boa noite, Ângelo, é contigo a palavra. Boa noite, Edgar. Valeu, muito obrigado pelo convite. Para a gente é espetacular estar aqui podendo falar, contar um pouquinho, falar um pouquinho sobre mercado, né, sobre o agro e sobre os seus potenciais e também um pouquinho da nossa trajetória. Então, Edgar, na verdade, eu sou filho de pequeno produtor rural lá do Rio Grande do Sul, uma big mega cidade chamada Espumoso. E desde lá eu já tive esse Espumoso? contato com Espumoso, Espumoso Rio Grande do Sul. E lá eu tive esse contato com o agro. Então, eu sou filho de produtor, trabalhei na propriedade até os 17 anos de idade, quando eu saí para trabalhar como técnico agrícola e depois fui fazer faculdade, fiz faculdade de agronomia na Universidade Federal de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul mesmo. E depois, em seguida, eu acabei vindo para Cuiabá, que é onde estou até hoje, para trabalhar no IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Uhum. Agropecuária. E aí no IMEA eu acabei ficando aí quase 5 anos, mais de 5 anos, quase 6 anos. E aí eu, desde analista até gestor técnico, trabalhando com todo o agro aí do Brasil, do Mato Grosso, né, do Brasil como um todo, aí que eu ganhei uma boa experiência no agro aqui no Mato Grosso também e no Brasil como um todo. A gente Show, estava bacana. e ali, né, que surge a startup, a Escola Agro, né, estava trabalhando ainda no IMEA, e é daí que acaba surgindo, né, essa startup que a gente tem hoje, né, que trabalha com educação. Show de bola, show de bola. Vamos trazer o assunto aqui um pouquinho, então, para os dias atuais. Porque, assim, muitas pessoas que estão, às vezes, voltadas só para a própria realidade ali, de repente, o gerente PJ, o gerente pessoa física da carteira urbana mesmo e outros mais, às vezes só conhece ali dos produtos tradicionais do banco, mas ignora ali a realidade do agro. E a gente sabe, né, que a nossa economia, ela é, assim, o agro ele é fundamental, ele tem um peso muito forte. E eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho como que essas situações recentes aí que têm acontecido, o PSA, a Covid, essa tensão nas relações aí Brasil-China, como que isso aí tem afetado o mercado do agronegócio, aí, o mercado das commodities, e qual que é o cenário atual e uma projeção aí de curto e médio prazo? O que você visualiza? O que você pode dizer para a gente?
Legal, Edgar. Primeiro, é importante a gente entender qual que é esse tamanho desse agro aqui no Brasil, né? Às vezes a gente fala, pô, o agro é grande, tá, mas o que é esse agro? E às vezes a gente se confunde um pouco, né, com tudo isso. Mas, na verdade, Uhum. é que o agro hoje ele detém 21% do PIB. Então, 21% do PIB vem do Caramba. agronegócio, né? Antes da porteira, dentro da porteira, depois da porteira e os serviços transversais que entram os bancos. Então, a gente tem 21%. Esse PIB ele é dividido, né, às vezes a gente olha para esse PIB e diz assim, pô, os produtores, né, 21%, mas isso é dividido em toda a cadeia produtiva, né, como tudo que tem. Então, 5% desse PIB ele é feito antes da porteira, ou seja, nos insumos, na compra desses insumos. Uhum. 25% ele é feito, vou pegar minha colinha aqui para não errar. Fica tranquilo. 25% é, ele é feito realmente dentro, na verdade agora, me pegar com a limpa que mudou o número um pouquinho agora esse último dado. 23% é dentro da propriedade. Então as pessoas pensam, pô, é o produtor. Não, o produtor ele distribui dinheiro por toda essa cadeia produtiva, né? Então tem muitas oportunidades que dentro do agro, mas que não estão dentro da porteira. E que às vezes as pessoas não conseguem enxergar isso. Então, desses 21% do PIB, apenas 23% está dentro da porteira. O restante está tudo distribuído, ou antes da cadeia, ou depois da cadeia. Só para a gente ter uma noção, 30% do PIB está dentro da cadeia e 42% está em serviços, né? Que Caramba. é um dessas porcentagens que estão os bancos de investimentos. Então, a gente olha para coisa e acha que as oportunidades são só dentro da fazenda. Não, dentro da fazenda tem 23% do PIB só. O restante está distribuído, ou antes ou depois. Né? E isso é uma coisa que traz luz para quanta coisa bacana que a gente tem dentro do agronegócio que a gente pode vazar, que não está dentro da porteira, né? Que está distribuído aí dentro das cidades, enfim, em todos os setores. Então esse é um ponto importante para a gente ter uma noção de grandeza. Outra noção de grandeza que é muito bacana são os dados do VBP, que é valor bruto da produção, que é quanto a produtividade vezes o valor vendido. Né? E o novo dado que saiu agora, a gente vai gerar de riquezas, aí sim, dentro das fazendas, quase 700 bi. Então, a gente está num ano de crise, grande parte dos setores, né? E mesmo assim a gente está vendo o setor do agro com 700 bi de faturamento. Isso é 8% maior, quase 9% maior do que o faturamento do ano passado. Né? Então, a gente tem um setor que, apesar de todos esses problemas, ainda está sólido. Né? Ainda está Ainda vai sólido crescer. dentro de tudo isso e vai crescer em um ano extremamente complicado que a gente tem. E isso é importante, né? Porque da onde que vem esses dois itens aí de a gente ter esse VBP maior? Primeiro, de uma maior produção. Então, a Conab projeta 250 milhões de toneladas sendo produzidas de grãos aqui no estado de Mato Grosso, no Brasil, desculpa, como um todo. O estado do Mato Grosso crescendo Uhum. bastante a produção, um share gigante aqui para a produção agro no Brasil. Mas é importante que a gente tenha esse aumento na produção, que está em quase 4%, 3,7% projetado de aumento de produção, mas o grande fator é o preço. E aí a gente entra na questão que mais está afetando, que mais está trazendo todo esse processo aí, que é o dólar. Né? Então, essa valorização do dólar está trazendo maior faturamento para dentro das fazendas, em virtude de que grande parte dos produtos eles têm a precificação internacional, então são cotados em dólar, e aí a gente acaba recebendo esse valor. Eu fiz respondi uma pergunta no Instagram, eu até comentei que o ponto principal que a gente estava operando não era soja, não era milho, não era algodão, é dólar. Né? Nesses últimos dias a gente está operando dólar, né? Porque é o dólar que está fazendo a gente chegar a preços aí a mais de R$ 100 por saca, por exemplo, na soja aqui no Mato Grosso. Né? O que está fazendo acontecer isso é o dólar. E aí a gente entra também nessas outras perrengues aí fora do Brasil. Né? E a gente estava comentando que está difícil de analisar, porque a gente tem peste suína africana, que ninguém mais fala, mas que está aí pegando. A gente tem o Covid, que parou a economia. A gente tem o trade war entre os Estados Unidos e a China, que está causando problemas e grandes situações. Então, a gente tem um monte de situações que estão impactando dentro do agronegócio. Alguns positivamente, nesse primeiro momento, e outros negativamente. Então, por exemplo, vamos pegar a questão da PSA. O Brasil... Só antes de você entrar na PSA, só Sim, fazer um comentário para a galera de forma claro. geral. Pessoal, até porque tem uma galera aqui que tem gente que já está no nível mais avançado, a galera que está começando a entender do mundo dos investimentos. E é importante frisar realmente isso aí que você falou,
que a maior parte das operações, dos grandes volumes das operações do agro, é lastreado em dólar, né? Tanto por isso que existem os instrumentos de hedge, que é para proteger contra essa variação quando ela é negativa. Então, se o dólar tivesse tido uma queda muito brusca, seria prejudicial para esse produtor. E assim como uma valorização do dólar, que em alguns segmentos da economia pode atrapalhar, no caso do agronegócio, ele faz alavancar os recursos, né? Isso, assim, hoje em dia está muito claro, a gente já sabe, mas tem muita gente que realmente está muito fechada no mundo que não faz a mínima ideia que funciona assim, sabia? Assim, ela não imagina que isso é assim, eu acho que tudo é real. Isso que você falou é muito importante, porque o dólar, ele é uma faca, né, de dois gumes, porque na verdade ele pode ser bom e pode ser ruim para o produtor, mas ele é imprescindível, né? O produtor sempre está olhando para o dólar, ele sempre está ligado com o que está acontecendo, porque realmente isso impacta. O que acontece? A gente trabalha isso bastante dentro da Escola Agro, porque o dólar subindo, ele é bom para o produtor rural. Então, o que está acontecendo agora, ele é ótimo para o produtor rural. Por quê? Porque primeiro o produtor compra os insumos. Os insumos também são em dólar. Grande parte dos insumos a gente traz de fora do país, eles são importados. Então, eu preciso trazer isso para reais. Então, se o dólar está subindo, o meu insumo está ficando mais caro. Porém, eu compro meus insumos antes de fazer a venda do meu produto. Então, se eu estou comprando meus insumos agora com um dólar mais barato e vou vender depois com um dólar mais alto, então está sendo bom para mim, porque eu estou me redeando aqui, né, com um dólar mais baixo e vendendo com um dólar mais alto. Então, o que está acontecendo agora é perfeito para o agro, né, porque eu estou comprei, por exemplo, ano passado os insumos com dólar mais baixo e agora estou vendendo com dólar muito mais alto, então tá legal. O problema é quando inverte isso. Né? Quando o dólar começa a ter uma queda, então o que eu tenho? Eu compro meus insumos antes com dólar mais alto e depois eu vou vender meu produto com dólar mais baixo. E aí que a gente tem grande problema, que precisa ser avaliado, que você precisa ter todo um cuidado, né? Que você falou de fazer fixação, de utilizar ferramentas financeiras para você fazer essa fixação, para você poder aproveitar essa subida, mas você também tem que ficar, né, ciente de que se cair, tem um grande problema aí, né? Abre-se um gap aí, né? E se teve anos de queda de dólar, geralmente são anos de problemas no agro, mas não é o caso desse ano. Esse ano, ao contrário, o dólar está subindo e está sendo bom. Agora, galera, grande volatilidade do dólar acaba pro... complicando um pouco a operação, porque deixa mais nervoso, né? Todo mundo ali vendo, vendo ou não vendo, o que eu faço? Fixo meus insumos, não fixo? Vai subir mais, não vai? Acaba sendo bem delicado. Galera, isso aí que o Ângelo está falando é na prática o que a gente aprende, por exemplo, lá no módulo de derivativos, quando a gente vai estudar para certificação Ambima CPA 20. Aí eu falo de call, que é a opção de compra, put, que é a opção de venda, mercado, contrato futuro, contrato a termo. É nessa hora que vai ser utilizado isso daí. Que aí o produtor ele pode travar, né, o preço que ele vai vender, comprar e o preço que ele quer, o mínimo que ele quer garantir na venda ali do seu produto. E é importante, por exemplo, você que tá nos assistindo aqui, que estuda o mercado financeiro, que busca entender, é sempre fazer esse paralelo. Por exemplo, estudou lá derivativos. Cara, se você ficar só ali na teoria do derivativos, não vai fixar. Traz aqui, por exemplo, prático. Como que é isso aí na prática? Como que é no agronegócio? Cara, é a vida do produtor, é o dia a dia. E é claro que assim, o produtor ele faz isso porque, por mais que o governo, aí, o Banco Central, ele tem um mecanismo, né, de fazer a movimentação para tentar, de certa forma, influenciar no preço do dólar, no câmbio, ele, assim, não tem coisa que foge da alçada dele, né? Igual no começo desse ano, ninguém imaginava que, tipo assim, esperava que ia bater R$5. E agora nós está quase batendo 6. Os caras estavam até brincando que daqui a pouco ia ser uma Alemanha-Brasil de novo, um 7-1 aí. Isso é um fator econômico, né, da pandemia. Esse é um dos reflexos da pandemia positivos para o Brasil, porque quando eu tenho um problema, todo mundo perdeu dinheiro, né? Então todo mundo está tirando dinheiro para levar para casa, tirando esses valores. E aí o que acontece? Uma relação de oferta e demanda. Tem menos dólar aqui, o que acontece com o dólar sobe, né? Então a gente está tendo retiradas de dólar e o dólar está acabando se valorizando perante o real. E aí a gente tem esses valores tão elevados aí que precisam ser redeados, que precisam ser aproveitados também. Então isso é muito importante também. E é um dos efeitos da pandemia aí que está trazendo para dentro do agronegócio, né? Que é benéfico para o produtor nesse primeiro momento. O Jean fez uma pergunta aqui. Claro que o lucro ele tem subido realmente por causa da valorização forte do dólar. A pergunta dele, os produtores de modo geral aumentaram a produção para aproveitar o dólar alto ou diminuiu a produção? Então, esse é o ponto que a gente bate bastante na Escola Agro.
na Escola Agro, porque o que acontece? A produção do produtor, a grande parte das produções, elas são em ciclos anuais. Então demora um ano para eu Uhum. conseguir mexer na minha produção. Ou mais, no caso da criação de boi, eu vou demorar 3 anos para conseguir mexer. E isso traz os ciclos de longo prazo, que a gente fala na pecuária de corte, a gente explica muito isso, porque isso é muito importante, isso que ele está falando é muito importante. E também traz de ano a ano, ele é mais. O produtor precisa fazer um planejamento. Então, isso aconteceu agora. Ele está se planejando agora para, quem sabe, aumentar de safra para fazer. Só que os custos também estão mais elevados devido a esse preço maior, então, do dólar, né? Então, na verdade, o Uhum. produtor sim tende a aumentar a sua área. A gente está vendo as projeções aí que pode ter um aumento de área devido a essas lucratividades. Mas, por exemplo, não está tudo mil maravilhas. Se a gente for pegar o algodão, tá bem complicado o negócio do algodão. O preço, né, ele caiu, mesmo em dólar, estando subindo, ele caiu em virtude da demanda muito baixa, né? Imagina, petróleo chegou a Quebra da negativo. demanda, né? A fibra ela acaba competindo, né? Mas o mundo parado, né? Ninguém compra, ninguém sai. Então, está tendo uma necessidade muito menor de algodão e isso acaba impactando bastante na questão do algodão. Mas, enfim, em as outras áreas, na soja, principalmente na soja, a gente acredita, né, que sim, pela lucratividade, que vai ter um pouquinho de aumento de área, né? Mas não é uma coisa que, em que o preço começou a subir, eu já estou lá aumentando a área, estou aumentando a produção. É uma coisa que demora, porque tem um ciclo produtivo para isso acontecer. Não é numa indústria, agora eu vou começar a produzir mais porque está melhor o preço, né? Eu demoro todo um processo. A indústria também, né, tem um supply chain por trás. Mas, de qualquer forma, em via de regra, um ano para eu conseguir ter a próxima safra. Legal. E assim, pelo que dá para perceber, então, é que os produtores têm direcionado mais o quê? Para soja, para milho? Que a soja ele é uma commodity que ela é muito versátil, né? Tem inúmeras aplicabilidades ali, né? Não é diferente, igual você citou aí do algodão, porque se a indústria têxtil está parada, a demanda por algodão naturalmente vai ter essa queda. Então, eles podem fazer essa migração, esse direcionamento, né, nesse momento. Exato. É mais uma questão de aumento, competitividade com milho, enfim, abertura de área que viabiliza, enfim. Mas está tudo muito, isso também depende muito da questão, essa produtividade boa, apesar da gente teve um problema no Rio Grande do Sul de seca, no Paraná também, né? Até tem pessoal que acha que esses dados, quem sabe, não estão 100% corretos ainda, vai ter um delay por causa desses problemas. O clima é muito impactante nisso também. Não adianta simplesmente o produtor aumentar a área, porque se não chover, se não tiver o clima bom, ele não vai conseguir produzir. Esse é um dos fatores. É o principal fator. E é o clima que determina todos os outros também. Na escola a gente bate muito pesado nisso também, porque se a pessoa precisa entender o clima, ela precisa saber como é que funciona. No Brasil, são dois climas totalmente diferentes. No centro do Brasil, no sul do Brasil, como é que funciona todo esse processo. Isso é muito importante para entender todo esse processo também. Entender que o produtor demora um tempo para conseguir se posicionar melhor dentro da escala produtiva. Show. Ângelo, antes da gente entrar propriamente aí na parte dos profissionais do mercado financeiro, do banco e da cooperativa, eu queria que você citasse para a gente um pouquinho do panorama do mercado de trabalho assim de uma forma geral no agro. Porque você disse que assim não é só dentro da fazenda, né? Tem o pré, tem a primeira parte, dentro da fazenda propriamente dito, e depois disso. Então, assim, do modo geral, eu sei que, por exemplo, aqui no nosso estado, tem cidades que recebem, né, pessoas de outros estados, de muita gente que vem para trabalhar aí. Eu. E você foi um deles. É. Você foi um deles, por exemplo. Queria que você citasse primeiro de um modo mais amplo e depois a gente entrasse no espectro do mercado financeiro, de bancos e cooperativas, para a gente. Na verdade, o agro, antes de falar de agro, eu quero falar de profissional. Na verdade, não existe um mercado bom e existe um mercado ruim. Né? Existe profissional não preparado e profissional preparado. Essa é uma grande diferença. Claro que em momentos de crise como essa, isso fica ainda mais claro. Né? Porque, cara, depende muito do quão preparado você está para atender aquela vaga, para ir naquela vaga. Então, o que você está fazendo para estar preparado para atender isso? Né? Se você entendeu que o agro é um grande mercado de trabalho, e realmente são 19 milhões de pessoas que trabalham no agronegócio. Então ele emprega 19 milhões, 18, quase 19 milhões de pessoas que são empregadas no agronegócio. Então a gente está falando de muita gente. É muita gente que trabalha no agro, né? E falta muita mão de obra. Até os amigos que trabalham em grandes empresas,
que trabalha nos bancos, todo mundo está precisando de gente pro agro. Ângelo, tem gente boa, Ângelo, tem gente boa para indicar, que a gente acaba conversando com muita gente, né? Sempre tem algumas pessoas que a gente acaba indicando, e não tem, cara, não tem aquela pessoa que você chega e indique para lá. Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas para isso. E aí são duas preparações. Uma preparação é a cabeça, né? A mental, você está preparado para um desafio muito grande, né? Você querer ter sangue no olho, né? Querer fazer a coisa. E o outro é a parte técnica. Você precisa entender. Você precisa saber como é que as coisas funcionam, né? Você precisa saber como é que o dia a dia tá acontecendo. Por exemplo, eu falei do clima. Pô, você precisa saber como é que o clima funciona, como é que é a diferença do clima do sul do Brasil, como é que é a diferença do centro-oeste. Por que a gente consegue ter duas safras no centro-oeste, por que a gente não tem isso no sul, ou tem uma só de inverno? Você precisa ter essa noção. O que isso impacta? Isso, infelizmente, e aí eu acho que até entra na questão da escola agro. Isso, infelizmente, não acha no Google. Né? Essa é a grande entrega da escola agro, né? Que a gente juntou todas as coisas importantes, né? E colocou dentro de um curso. E hoje a gente treina os profissionais que trabalham nos bancos, né? Que trabalham nas cooperativas de crédito, para que justamente eles consigam, eles já estão inseridos nesse processo de investimentos, para que eles entendam o agro. Né? A maioria deles entende de investimentos, só que não entende de agro. E aí chega para o produtor, e no momento em que ele tem o fluxo de caixa ferrado, sem dinheiro, oferecendo alguma coisa para ele comprar. Não vai comprar, ele não está preparado para isso. E da mesma forma, perdem oportunidades em momentos que ele tem dinheiro de oferecer bons produtos. Né? E outro ponto também é você chegar na propriedade. A gente tem muito precisa saber o risco desse produtor, né? E se você entende como que o sistema funciona, você chega numa propriedade e você sabe se esse cara é um cara bom, se esse cara não é um cara 100%. Como é que é esse cara? Se você tem essa noção, você estuda, você entende, você consegue ou bater nos dados dessa propriedade ou ir visitar ela, muita gente vai visitar a propriedade e entender realmente como é que é. Pô, esse é um cara bom, esse é um cara top, rate AA, vamos investir nele que ele é um cara bom, esse cara a gente tem que tomar cuidado. Para vocês terem ideia, a forma como ele compra seus insumos fala como é que é a situação financeira dele. Então a gente consegue dar insights desse tipo para que a pessoa consiga entender como é que funciona a vida desse produtor rural e atender melhor ele também. Porque a grande sacada nossa da Escola Agro é o quê? Que a pessoa entenda o produtor rural e atenda melhor ele. Então isso é bom para o produtor e é bom para a instituição financeira, que às vezes está cheia de coisa para entregar para o produtor, e os caras na ponta lá não entregam porque não sabem como, não sabem a necessidade do produtor. E é isso que a gente tenta fazer, é isso que a gente faz no dia a dia da Escola Agro. E o que a gente ouve? Gente, precisa de gente. Precisa de gente. Tem que ter gente, a gente precisa de gente, está faltando gente. Eu tava brincando, é do Iapoca Chuí, né? Não é Mato Grosso, não é Paraná, não, é do Iapoca Chuí, tá faltando gente para trabalhar no agro, principalmente olhar o agro como business, não olhar apenas aqueles 22% do PIB, né? Vamos olhar o 100% do PIB agro, né? Não apenas dentro da porteira, tem muita coisa fora da porteira, antes, depois da porteira, e principalmente esses serviços transversais, né? Que são os serviços que entregam muito valor e que só que para isso você precisa entender, você precisa ter essa noção, né, de como que as coisas funcionam, né? E aí eu volto a falar do clima, né? O clima é básico para começar todo esse processo. Galera, aqui essa percepção que o Ângelo está trazendo ela é muito importante porque, só fazendo uma comparação, uma empresa, um gerente PJ que atende o comércio, atende o serviço aí na cidade, ele normalmente vai fazer o quê? O capital de giro. O capital de giro é mês a mês, o cliente vai lá e paga lá a parcela dele. O agronegócio não. O agronegócio, as operações, ela tem um prazo diferente, uma dinâmica diferente. Você tem que entender assim, a fundo o BNDES, saber como é que funciona. Sem contar também, igual o Ângelo está citando aqui, de ter o feeling, né? Porque, cara, você vai ter que se expor, você vai na propriedade do cara, você vai ter que sair a campo, literalmente. É legal isso que a Milani falou. Milani? Milani, desculpa se eu errei o nome. Ela falou que os profissionais que trabalham com agro ficam nervosos junto com os produtores. Cara, isso acontece muito, né? Na época das chuvas. O cara tem que ter empatia, o cara tem que chegar lá, saber se choveu ou não choveu, e falar com o produtor, pô, tá difícil mesmo, né? Cara, não tá fácil, mas vai melhorar, a previsão do tempo é essa e tal. Ou, pô, tá bom, né? Agora liga pro produtor. E agora, acho que é um ponto ainda mais primordial. Que uma coisa, cara, é você enrolar no tete-a-tete. Aí você fala uma coisa, uma outra coisa é você enrolar no celular, ligando para ele.
né? Que é o que a gente está vivendo agora com a Covid, né? Você vai ter que estar trabalhando, tá fazendo o comercial com o WhatsApp, tá fazendo o comercial fazendo ligação pro produtor, né? E você precisa ter uma interação maior com ele para poder extrair essas coisas que podem vir com ele, né? Então você realmente tem que saber o posicionamento, tem que saber o momento que ele tá, tem que saber o momento que a região tá, para você atender ele de uma forma bem atendida. E uma coisa que é importante aqui, que a gente frisa muito também, não é atender para ir lá vender pro cara, é para vender o produto certo, né? É para você ter o cara contigo na carteira há muitos anos. Não é para você ir lá e vender uma coisa porque tá como é que fala, na meta, você Na precisa meta. vender. Então, é porque você precisa. E é legal isso, até o Modesto Murilo está falando, né, da Escola Agro, que depois que você conclui, passa a ter uma visão muito ampla, né? Provavelmente o Murilo já fez a Escola Agro. E é isso que a gente faz, é abrir a cabeça para entender esse mundo muito amplo. E no momento que você abre esse mundo, o produtor ele acaba ficando seu amigo e vocês dois acabam trabalhando juntos para melhor atender ele e para você fazer suas vendas, cumprir suas metas, fazer todo o seu processo, né? Que precisa ser feito, que todo mundo tem que fazer, que é vender, mas você não precisa vender simplesmente uma coisa que não vai entregar ao produtor, você pode vender uma coisa que realmente faz. De repente ele está precisando de um seguro, está precisando de algum outro ponto. A gente faz um exemplo bacana assim nas aulas para mostrar a diferença, né, de você ter a percepção. Pega um produtor, sei lá, ele tem um rate bom, tem um ótimo rate, ele já tem vaca de leite e ele está pedindo mais vaca de leite lá. Se o cara sempre pagou todos os investimentos, tudo certinho, tudo bonitinho, pô, qual que é a possibilidade? Tu vai entregar a vaca de leite para ele. Porque ele está pedindo, não tem problema, né? Agora, aí se você vai fazer uma visita, você vai lá e vê que o pasto dele não está 100%. E aí, será que ele precisa mais vaca de leite? Será que ele precisa de pasto para as vacas de leite que ele já tem? Né? E essa percepção Exato. a pessoa tem que ter, né? Ela precisa ter para atender melhor o produtor rural desse processo. Né? E esses itens é que a gente acaba abordando e que são muito importantes. E é atrás desse profissional que tem essa sacada que o mercado está atrás. O profissional que tem essa sacada, cara, o mercado de trabalho está muito sedento atrás dele. Então, realmente tem esse mercado e basta a qualificação para eles. E, enfim, né, tem um mercado muito grande. O agro, né, a gente viu as cifras aqui, né, de PIB a gente está falando de 1,4 trilhão, de VBP a gente está falando de 700 bi, né, então tem muito dinheiro que gira aqui, né, e isso é fomentado pelos bancos, é fomentado pelas cooperativas de crédito. Né. Então o mercado realmente ele é grande, e enquanto está todo mundo pipocando aí com problema, o agro está aí faturando em virtude do dólar, em virtude de outros pontos. Obviamente que tem que ter muito cuidado, não é tudo mil maravilha, né? Tem que ter muito cuidado mesmo, mas estudando e vendo, você consegue ter uma percepção bem interessante Essa dimensão. Sobre o processo. Show. Galera, ontem na live de cooperativismo com a Adriana e Luiz, a gente citou alguns números aqui. E um deles foi, só para você ter uma noção, não estou nem falando dos bancos, tá? Falando só das cooperativas de crédito, que é quem, por cultura e tradicionalmente, tem uma atuação mais forte, né, maior aí no agro. A gente fala aí que, por exemplo, tem cidades aí no interior do Brasil que só tem cooperativas de crédito. Só tem Sicoob, só tem Sicredi. Rio Grande do Sul tem bastante desse modelo. Isso. Só tem Cressol, só tem Argos e por aí vai. A gente tem 897 cooperativas de crédito no Brasil inteiro. E aí a gente tem praticamente 7 sistemas cooperativos de crédito, 2 cooperativas solteiras. E agora os bancos, eles estão direcionando a estratégia, coisa que, assim, 5, 6 anos atrás, realmente era a visão que a gente tinha dentro do banco. O banco não dava toda essa ênfase, toda essa atenção para o agro que ele está dando hoje, né? Ele está vendo assim como uma menina dos olhos aí. Você vê o Santander adotando o modelo de loja agro, confundindo escola agro aqui, de loja agro, que é uma agência personalizada para atender esse produtor. O Itaú também direcionando. A gente tem até bancos que não são tão conhecidos da grande parte da população, mas que tem uma atuação muito forte. O grande exemplo disso aí é o Rabobank, né, que é um banco holandês, que tem aí uma atuação fortíssima no agronegócio. E aí eu queria que você trouxesse para a gente agora, assim, nessa veia do profissional do mercado financeiro. Você citou já um pouco dos desafios que ele tem. A gente sabe de outros também, por exemplo, que é estar em muitas cidades distantes de grandes centros e às vezes com pouca estrutura.
mas a gente sabe que se a pessoa ela quiser crescer, se ela quiser ter uma ascensão na carreira dela, ela vai ter que fazer alguns sacrifícios em alguns momentos, daí é inevitável, ela vai ter que abrir mão de algum certo conforto, alguma coisa, né? E eu queria que você trouxesse essa realidade propriamente e como que é a visão da Escola Agro para isso, né? Eu sei que você já tem uma atuação muito forte e a gente percebe aqui, igual eu citei contigo anteriormente, que às vezes, por exemplo, uma instituição, de repente o Sicredi, vai lá, forma o profissional, quando o cara ficou maduro, começou dali o resultado, vem o bancão e leva o cara lá para a carteira deles. E eu queria que você falasse um pouco da atuação aí de vocês. Bom, bem-vindo aí para a galera que está chegando agora. E aí, bora lá. Então, a Adri, na verdade, é nossa aluna prodígio aí. A gente tem muito orgulho de ter a Adri aí como uma das alunas da Escola Agro, da live de ontem que você estava comentando. Então, ela é, como a gente fala no Agro, ela é cabeceira, né? E... Então, na verdade, é uma situação em que a gente está, até da questão da Adri também, né? Quando a pessoa quer estudar, ela quer correr de atrás, né? Que tem a cabeça já apta a isso, né? Sabe que só depende dela, né? Na verdade, o conhecimento só depende dele. Né? No momento que a pessoa quer, ela busca conhecimento, ela vai de atrás de fazer isso. E hoje em dia, com o uso da tecnologia, da internet, enfim, não tem mais lugar longe, lugar perto, não tem mais, vamos dizer assim, desculpa, né, para não fazer. Se você tiver internet, estiver ouvindo essa live, você tem o mundo na mão. Você comanda o que você quer fazer. Né? Qual Instagram você quer seguir? Você quer seguir o Instagram do Neto lá, do cara, sei lá o nome, do youtuber? Ou você quer seguir o Instagram que traz live como essa, que traz conhecimento para você? Né? Onde você está botando o seu tempo? Né? Então a desculpa hoje ela não existe mais. Né? Então a pessoa, ela só depende dela e ter um celular já tá tudo certo. Então, tem muita oportunidade. A Escola Agro, ela é toda online. Então, hoje a gente tem mais de 270 agências em 8 estados do Brasil que utilizam a ferramenta da Escola Agro para treinar seus funcionários. Então, não tem, né, o pessoal que está lá não tem desculpa, né, de trabalhar, enfim, e de buscar esse conhecimento. Né, e trazer o produtor, né, para dentro do jogo. Alguém falou ali, tem que conversar com o produtor, tem que falar, tem que ser amigo do produtor. É isso mesmo, você tem que entender, você tem que ir lá e fazer, entender todo esse processo. Mas a oportunidade existe para quem está preparado. E quem está preparado é para quem entendeu aonde vai colocar o seu tempo, né? Aonde ela vai enviar o seu tempo. Na Escola Agro a gente tem assim, vamos dizer assim, de todos os alunos que tem lá, a gente tem os 20% que são cabeceira. O cara entra, vai fazendo, nota boa, tira dúvida, pergunta, fala, é orgulho pra gente ver os caras. Aí tem os 50% que é o cara que faz. Que vai lá, que faz, que tá tudo certo, que tá tudo certo, tá fazendo. E aí, a gente tem o restante, que é difícil, que não vai, que ainda não entendeu aonde vai botar o cubo. No início a gente ficava muito pé da vida, né? Hoje a gente entende que cada um tem seu tempo, né? Mas sejam os 20%. Se você for os 20% que está correndo de atrás, cara, conteúdo tem, as coisas acontecem e não tem mais desculpa. Né? Em qualquer lugar do Brasil aí você consegue fazer. E as oportunidades estão em todos os lugares. Né? Pode ter certeza que a Adri está lá contratando gente para o agro, né? E não acha porque o currículo não vai, o currículo não vem. Da mesma forma que eu fui lá no Rio Grande do Sul e o pessoal lá do Rio Grande do Sul está precisando de gente para trabalhar no ar. Por isso que eu falo que é a POC, é a Chuí aí, é gente precisando. Minas Gerais está abrindo muito a questão principalmente de cooperativas de crédito, como você bem comentou, né? E está uma necessidade gigante de gente para trabalhar. Então, realmente, as oportunidades existem, depende da gente correr atrás e entender onde a gente vai colocar o nosso tempo. Galera, ele citou Minas Gerais aqui. O que está acontecendo em Minas? Minas tem uma atuação muito forte do Cicobi já, assim, fortíssima ali, muitas cooperativas. Várias cooperativas do Rio Grande do Sul estão expandindo a atuação dentro de Minas Gerais. Sicredi, e assim, só para trazer um panorama, Sicredi. E várias, só para vocês terem uma noção da dimensão de Minas Gerais, são 800 e pouquinho municípios. É muita cidade, gente. É muita oportunidade. Só para comparar, Mato Grosso a gente tem 160, né? Minas é 141. O estado com o maior número de municípios do Brasil. 141 no Mato Grosso, Minas tem 800 e lá vai pedrada aí de municípios. E assim, então,
todas essas agências que estão abrindo precisa de, no mínimo, um gerente agro, no mínimo, para começar a brincadeira, para começar a conversar com ali os produtores. E aí, à medida que vai aumentando essa carteira, vai tendo ali, né, o que cuida da carteira pequena, da média, da grande, por aí vai essa divisão. E, Ângelo, isso é fantástico porque mostra para a galera que, assim, por mais que a gente esteja passando um momento difícil na economia, a gente esteja no meio, assim, de uma crise econômica, uma tensão política, as vagas não param, cara. Eu fico impressionado todo dia no LinkedIn. Realmente, no setor do comércio e da indústria, caiu demais as vagas ofertadas. Mas todo dia tem gente demandando profissional do agro. Profissional com curso de agronomia, com experiência, zootecnia e por aí vai. O agro não para, o agro é uma máquina realmente aí que está impulsionando o Brasil. E eu sempre falo para a galera que tem alguns alunos meus aqui na live, quando a gente vai fazer a certificação para CPA 10, CPA 20, e eu sempre falei para essa galera, se você não entende do agro, se você não conhece, passa a olhar com mais carinho, olha com mais atenção, aprenda do agro, porque aí você vai começar a se diferenciar dos demais. Porque se chega todo mundo sabendo a mesma coisa, tem a faculdade e tal, tem a certificação tal e o conhecimento está aqui, está ali. Se você já tem uma noção, uma dimensão do agro, já entende um pouco mais a dinâmica, entende um pouco mais como que funciona o mercado de commodities no mundo, como é que a variação do dólar vai impactar positivo ou negativamente aqui a nossa economia, cara, você já destaca, você já sai ali do meio dessa galera, entendeu? E aí, essencial é isso. É a questão das escolhas. Você vai estar assistindo a live do cara que está fazendo um show, está fazendo piada, gracinha, ou você está buscando alguma coisa que vai agregar. Às vezes a live que vai te agregar vai dar uma paulada, vai dar um chacoalhão. Mas, pô, às vezes é esse chacoalhão que vai fazer você aí se erguer, entendeu? Ângelo, eu queria que você desse as suas considerações finais. Desde já eu queria agradecer a sua participação. Eu sei que se deixasse a gente tinha assunto aí para 3, 4 horas aí de live, falava. O assunto é bacana, o assunto é gostoso. E eu tenho certeza que o pessoal também ia ter muita dúvida, muita pergunta. Eu queria que você fizesse suas considerações finais e respondesse para a galera também aqui a pergunta. Se alguém quiser contratar um treinamento da Escola Agro, como que eu faço para me aprofundar, para me aprender? O que eu tenho que fazer? Tem como eu contratar? Consigo acessar esse material? Como que funciona? Onde que eu encontro o conteúdo da Escola Agro? Hoje, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade. Para mim é muito gostoso, é divertido estar falando sobre isso, que é meu dia a dia, então é uma coisa que eu adoro falar. E outro ponto é que a gente está bem focado na venda com as empresas, né? Então as cooperativas são os nossos grandes clientes, né? Mas assim, hoje vamos fazer uma promoção aí, quem vier falar com o Edgar, a gente lança um link lá que tem a oportunidade de fazer a compra dos cursos da Escola Agro, né? Mas aí vai pelo Edgar aí. E aí a gente consegue fazer isso também. Mas ela tá grande, exclusivamente hoje, né? A nossa força de venda, enfim, comercial, ela tá toda em cima das cooperativas, voltadas principalmente para esse momento, né? Essa virada aí, que está todo mundo tentando atender melhor o produtor, né? E as oportunidades estão aí, gente. Tem muita oportunidade. O mercado é muito sedento por gente que quer fazer acontecer, gente que está preparada. Então, ele é um investimento. Muita gente fala, né, de como você deve investir. Eu tenho 10 mil, como que eu investo? Cara, investe em você, né? Compra um curso, faz um negócio. Se você fizer isso, você vai ter mercado de trabalho sem sombra de dúvida. Se você investir em uma CPA 20 aí com o Edgar, em uma escola agro, cara, 100% de que o mercado vai te absorver, né? Então, realmente tem um mercado bem interessante aí para gente, para ser absorvido aí, e todo mundo está procurando. Então é até meio contrassenso estar falando isso no momento desse, né? Mas é o que está acontecendo. Tem necessidade, tem coisa. Uns choram e outros vendem lenço, né? Eu quero vender lenço. Show de bola. Ângelo, brigadão aí pela participação. Pessoal, muito obrigado. Quem tiver interesse, manda um direct aí pra gente. E aí o Ângelo vai disponibilizar um link. Hoje, como ele disse, a atuação está mais na venda B2B. Mas quem tiver interesse em aprofundar, manda aí o link que ele vai repassar para vocês. E galera, todo investimento que você faz na sua carreira, isso aí não tem preço. Isso aí, ele vai voltar para ti, assim, num tamanho que você nem imagina. Tá bom? Galera, muito obrigado pela participação. Valeu, Ângelo. Espero vocês sexta-feira para a nossa próxima live. Valeu. Eu que agradeço. Agradeço todo mundo aí. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais.